O vereador Éder Borges, da Câmara Municipal aqui de Curitiba, propôs uma série de mudanças na lei orgânica da cidade. Entre essas novidades estão o acompanhamento de mulheres em procedimentos que usem sedativos e também uma lei que vai definir regras mais claras sobre a implantação de radares na capital. Ao todo, são 7 temáticas que precisam do apoio dos outros 13 vereadores para avançar na Câmara. Entre as medidas, Éder Borges quer sancionar a possibilidade da abertura de processo de impeachment e criar CPIs por meio de apoio popular nos mesmos moldes utilizados hoje para se propor um projeto de lei de iniciativa popular. Se aprovado, 5% do eleitorado poderia, por exemplo, abrir a CPI da linha verde, que já é uma demanda antiga na casa e que nunca avançou. Outras medidas são impedimento que o presidente da Câmara exerça o cargo de secretário municipal por 1 ano. A ideia é garantir que a prefeitura não controle a Casa Legislativa. Há também uma definição de um prazo de 15 dias úteis para o vereador apresentar qualquer tipo de defesa em procedimentos que tenham como objetivo a perda do cargo. E, como dito anteriormente, a criação de direito a acompanhante para que as mulheres que forem aí realizar procedimentos que impliquem a exposição do corpo ou também ao uso de sedativos. Mas a proposta, que mais tem gerado reações entre os próprios vereadores, e a criação de uma lei de diretrizes de vias urbanas para definir regras gerais a respeito da colocação de vagas, estar e radares de trânsito. A produção do RN Opinião conversou então com o vereador e ele explicou um pouquinho mais por que ele acha que é importante delimitar este poder do prefeito. Na referida proposição de emenda, a Lei Orgânica de Curitiba inclui também a alteração do artigo 11, inciso 15º, para incluir em sua redação a necessidade de criação de norma geral de diretrizes das vias urbanas. Com isso, a Câmara Municipal de Curitiba poderá criar regras gerais com o objetivo de trazer mais transparência às questões atinentes às vias urbanas. Hoje, o prefeito tem autonomia total para regular as vias urbanas, seja instalando radares de multas ou vagas de estar. Com essa determinação na Lei Orgânica de Curitiba, que pretendo incluir, autorizaria-se a criação de uma lei geral sobre o tema, onde os vereadores poderiam delimitar o poder do prefeito. Artigo 11. Compete ao município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe em especial disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas municipais, aplicar penalidades e promover a arrecadação de multas, especialmente as relativas ao trânsito urbano, nos termos da legislação federal e Lei de Diretrizes de Vias Urbanas Municipal. Essa seria a alteração que nós propomos. Olha, outras medidas aí que são propostas pelo vereador também estão em discussão, e a produção aqui do RN Opinião também recebeu com exclusividade 23 questionamentos feitos à Prefeitura de Curitiba sobre o modelo, a atuação e o modo de arrecadação dos radares da capital. Entre as perguntas estão qual a periodicidade da manutenção e aferimento dos radares, quantas multas de trânsito eles emitem diariamente, em média, cada agente de trânsito, e qual o número médio de multas e o valor médio arrecadado por mês por cada radar e pelas lombadas eletrônicas. O RN Opinião vai seguir acompanhando, é claro, esse caso e os desdobramentos desse pedido de informações à Prefeitura de Curitiba. As propostas são interessantes, eu duvido que elas avancem lá na Câmara, até porque mexem ali com questões internas da casa. Mas em relação às CPIs, seria importante que a população também tivesse uma ferramenta para ajudar a Câmara a pedir investigações. A CPI da linha verde era necessária. Ora, tem 15 anos que a obra não vai. Tem mais ou menos uns 2 ou 3 anos, tem um buraco lá no trevo do Atuba aberto e ninguém resolve. É o buraco do Greca lá. As pessoas pescam no buraco, virou piada. Há 15 anos, Curitiba, que já foi no passado referência de soluções de urbanidade, de engenharia urbana, não consegue terminar uma avenida. É uma avenida, gente. Não é uma ponte, não é uma muralha da China, não é a Itaipu, não é nada. A ponte Rio-Niterói, Manu, foi feita em menos tempo do que a linha verde. A Itaipu foi concluída em menos tempo do que a linha verde. Grandes obras de engenharia do mundo foram concluídas antes da linha verde. Curitiba não consegue terminar uma avenida. Vamos lembrar aqui rapidamente, essa história começou com o Cássio Taniguchi.
Cássio Taniguchi, o japonês. Ela tinha o nome de Eixo Metropolitano. Daí assume o Beto Richa e muda o nome. Essa coisa dos políticos brasileiros, né? De querer rebatizar as coisas para dizer que são deles os projetos. Então, o Beto coloca a linha verde, aí veio o Beto. Aí veio o Luciano Dutti. Aí veio o Gustavo Frutti. Aí veio o Greca Duas Gestões e ninguém termina esse troço. Será que não tem que investigar o que está acontecendo? Recentemente, a empreiteira lá deixou o canteiro de obras porque alegou que o projeto era inexequível. Aí a mesma empreiteira fez um consórcio com outras empreiteiras e voltou para a obra. É só eu que acho a história estranha? E a questão dos radares é uma caixa preta, né? É uma caixa preta. Curitiba praticamente dobrou o número de radares nos últimos meses, aí, no último ano pelo menos. Locais da cidade que de uma hora para outra ficaram lotados de radares. E ninguém sabe por quê, não há explicação clara, ninguém sabe se é porque naquela esquina tem muito acidente, se é só para multar mesmo. O Conatran, ele não pede nenhum estudo prévio, então a prefeitura coloca onde ela quiser os radares, o que é lamentável, e não explica direito por que eles estão lá. Radar é uma ferramenta para ajudar no trânsito, não para arrecadar para a prefeitura. E aí você percebe o seguinte, o radar, em vez de educar, ele só arrecada. A Prefeitura de Curitiba recolheu, em cerca de um ano, quase 200 milhões de reais com multas de trânsito aqui na capital do estado. Investiu apenas 190 mil reais desse dinheiro com educação. Os dados são da própria CETRAN, que é o Departamento de Trânsito Municipal aqui de Curitiba. Então tem alguma coisa muito errada e os vereadores têm sim essa função, que inclusive, Manu, é constitucional. A função de vereador é fiscalizar o poder público. Chega dessa história de vocês apresentarem esses projetos de lei sem pé nem cabeça. Função de vereador prioritária é fiscalizar. E eu vejo muita pouca fiscalização, muitos vereadores ali estão dormindo em berço esplêndido e parece que não veio o que acontece na cidade. Assim foi desenhado, né? O nosso sistema de poder aqui, um poder fiscalizando o outro, é o chamado freios e contrapesos, mas acaba que na prática às vezes a gente não vê acontecer, né, Marque? Não só na Câmara aqui de Curitiba, mas em outras casas legislativas também, às vezes tem o número de assinaturas necessárias aí para se abrir uma CPI, por exemplo, mas aí tem um presidente de comissão que fica lá sentado em cima, também não pauta. Então, vai muito também por ideologia política e acaba que o processo não flui da maneira que deveria. É isso, vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar em cima dessa história, né? E é importante também que a prefeitura venha a público e explique essas coisas, né? Se os vereadores não pedem, a imprensa está pedindo diariamente. Nós temos aqui uma série de perguntas à Prefeitura de Curitiba que as respostas não vêm há algum tempo sobre os radares. Queremos entender como é que é a lógica, né? Por que instala, por que não instala, como é que é escolhido o ponto. Tem ali uma região da cidade, já falei aqui, de Santa Felicidade, Santo Inácio ali, que de uma hora para outra surgiram radares à torta direito. Tem rua que tem um radar por quadra, pode ir lá ver, um radar por quadra, na mesma via. E são vias que necessariamente não tem um fluxo muito grande de pedestres, então é uma coisa confusa, nós temos que entender. E é importante que a prefeitura, já que os vereadores não pedem, que a prefeitura mesmo, né, até no papel de transparência que a administração pública tem que ter, venha a público e revele isso. Os microfones aqui estão abertos para isso, inclusive.